Pois bem, para mais um vídeo cujo único compromisso é comigo mesmo. Hoje é sobre minhas histórias barra livros favoritos. Barra livros favoritos. No caso, aos 18 anos. Porque eu ainda não completei 18 anos, mas estou quase completando e eu tenho certeza que eu não vou conseguir ler esse livro aqui antes de fazer 18 anos, então já posso dizer que esses que eu vou mostrar aqui são os meus favoritos aos 18 anos, né? Mas antes eu vou falar sobre a minha história com relação aos livros. Pois bem, minha relação com os livros, com a leitura, começou relativamente cedo, mas não muito bem. Porque minha mãe, ela me mandava, né, me obrigava, digamos assim, a ler alguns livros pequenininhos da escola mesmo. Deixa eu até pegar um aqui para mostrar. Como esse daqui. Esse daqui, por exemplo. Que é uma história que eu odiei ler porque eu fui obrigado, né? E aí eu li esses livros, entre aspas, né? Porque alguns, eu lembro que alguns eu meio que enganava ela. Porque eu lia na frente dela, no caso. Mas eu, eu meio que, assim, ó, tipo, aqui tá na página 9. Aí eu fingia que lia essa página, ou lia de fato essa página, a primeira página. E aí pulava duas páginas assim no sigilo. Agora eu pulei pra página 12 aqui. Aí eu meio que enganava ela, né? No caso eu lia só o início do livro e o final do livro. Pra conseguir dar um resumo pra ela, porque ela pediu o resumo também. Porque eu achava esses livros muito chatos e não queria ler nenhum. E só li dois, eu acho, que foi esse e outro que era uma adaptação de Os Três Mosqueteiros. Acho que foram os únicos que eu li, eu não lembro de nada. Porque, bom, fui obrigado, né? E coisas que são obrigadas não são legais de fazer. Pois bem, depois, posteriormente, minha mãe tomou a decisão mais correta, né? Mais ou menos aos 15 anos ou 14, sei lá. Ela disse assim, ó, para eu escolher um livro para ela comprar para eu ler. Porque esses outros aqui ela viu que não estava dando certo, né? Finalmente ela viu isso. E aí ela me botou lá na. Ela pediu lá para escolher algum livro num site online, que era a Amazon. E eu não entendia muito de literatura nem nada do tipo. Aí eu lembrei que tinha um canal que eu adorava ver, que na real até hoje eu adoro ver, que é o Você Sabia. Daí eu sabia que eles tinham dois livros lançados. E eu quis que a minha mãe me desse mais recente deles, que foi esse daqui. No caso, esse daqui foi o primeiro livro, oficialmente, o primeiro livro de texto que eu li. Li entre aspas, porque na real esse livro aqui foi meio que como o outro aqui também. Eu pulei um monte de informações. Porque no caso aqui são informações muito repetidas, né? Tipo, se você maratonar o canal deles, você já vai ter isso aqui tudo, já não são informações novas. Sabe? Aí no caso eu lia, algumas vezes eu pulava e tudo mais. Ou seja, eu não fui ler de fato, né? Assim, oficialmente esse aqui foi o primeiro, que tá ali anotado. Mas não é do coração, né? Digamos assim. E depois eu tentei ler outro livro aqui. Só que esse outro livro que eu tentei ler, que eu vou mostrar já já, não me foi tão agradável de primeira, né? Aí, depois eu pensei, que tal ir pelos quadrinhos, né? Tipo, deixei um pouco os livros de texto de lado e aí optei por ir pelos quadrinhos. E aí depois, inclusive eu também quero fazer um vídeo sobre meus quadrinhos favoritos. E aí depois de muito tempo, eu retomei esse livro aqui e finalmente consegui lê-lo. E esse aqui é, de coração, né? Se alguém me perguntar qual foi o primeiro livro que eu li na minha vida, eu vou falar que foi esse. Que no caso eu não pulei nenhuma parte, li tudo. Que foi O Hobbit, do Tolkien. Primeiro livro que eu li na minha vida completo, né? E também está entre os melhores que eu li. Bom, e a partir desse livro aqui comecei a ler todos os outros, né? Atualmente acho que eu já li 46 livros. Não são tantos, mas considerando que eu só comecei a ler ativamente livros de texto aos 16 anos, mais ou menos. Até com um número razoável, né? Pois bem,
Agora eu vou ir para. Acho que é isso que eu tenho para falar sobre a minha relação com os livros. Agora eu vou ir para os livros, as 10 melhores histórias barra livros que eu tenho. E no caso eu vou explicar o que é essas histórias barra livros, né? É tipo assim, ó. Vou pegar aqui dois exemplos que não estão aqui nos melhores. Esse daqui, a história de Alice no País das Maravilhas. São dois livros em uma história só. Ou seja, é uma história, só que é dois livros. Eu acabei de repetir o que eu falei em outras palavras. Ou seja, isso aqui eu conto como um só, apesar de ser dois, mas eu conto como um só. Porque é a mesma história, só que são dois livros. E aí ficam na mesma classificação. E também tem um caso aqui de um livro de contos, né? No caso são mais de uma história em um livro só. Aí eu considero só o encadernado, não considero cada conto individualmente. E no caso aqui, eu peguei esse livro aqui do Lovecraft, que tem 7 contos. Aí no caso os 7 contos são tidos como a mesma história aqui, mais ou menos. No caso seria mais ou menos assim, né? Para classificá-los. Por exemplo, se é da... Eu não li Alice ainda, o Lovecraft eu já li, mas esse aqui eu ainda não li. Se eu classificar esse daqui como nota 9, se bem que eu não vou dar nota aqui pros melhores, né? Mas enfim, esse aqui tá nota 9, esse aqui foi nota 7. Aí dá 16, aí dá uma média de 8. Aí tá ali a classificação. E no caso dos contos, a mesma coisa. Se o conto 1 é nota 10 e o 2 também é nota 10, os outros for nota 5, aí vai dar a média dos contos. E aí vai ser a média da nota do livro. Vai ficar na classificação. Inclusive é por isso que esse livro aqui não tá nos melhores, porque esse aqui tem os meus dois contos favoritos de terror. Na de todos os tempos. Meus contos favoritos são do cara aqui. No caso é o Chamado de Cthulhu e os Sonhos na Casa da Bruxa. São meus contos favoritos, só que não entraram aqui. Esse livro não entrou aqui nos melhores, né? Porque os outros 5 contos desse livro aqui são ou ruins ou fracos, né? Não são como os outros dois. Aí não entrou aqui. Mas caso tivesse só esses 2 contos no livro, eles entrariam. Mas tem mais. Pois bem, agora indo falar sobre os meus livros favoritos até o momento, comigo tendo 18 anos. Quase 18 anos, né? Falta menos de 3 dias para fazer 18 anos. Inclusive, acho que eu vou postar esse vídeo no dia do meu aniversário. E o vídeo dos quadrinhos também. Pois bem, o primeiro livro que eu tenho para mostrar aqui, o 10º livro, barra história, é esse daqui. Padre Sérgio, do Lev Tolstói. Que é uma novelinha, né, desse autor russo, que é muito legal. Uma novelinha que dá pra você ter muitas reflexões sobre religião e tudo mais, sobre a busca de Deus, que é interessante. É muito legal, né? No caso é tipo assim, né? A lição máxima que eu tomei desse livro aqui, que foi meu primeiro livro de literatura russa. É que o cara aqui, né, o Padre Sérgio, ele tentava desesperadamente buscar Deus ao longo da narrativa toda. Que é uma narrativa bem curtinha. E aí, em dado momento, por alguma razão, ele descobriu que ele não estava ficando mais próximo de Deus. Porque, né, quanto mais a narrativa se passava, ele sentia Deus mais distante e não mais próximo dele. Aí nisso ele meio que parou de acreditar em Deus. E depois ele descobriu que ele não estava, de fato, se aproximando de Deus. Ele estava se aproximando dos homens. Porque ele estava indo ao caminho da igreja, dos monges. Ele se tornou um monge aqui, inclusive. De padre ele virou monge. Ou continuou sendo padre, não sei muito bem como funciona essa relação. Mas aí nesse caminho que ele estava tomando, ele não estava seguindo o caminho de Deus, e sim dos homens. E assim, ele começou a ter uma vida própria, viver como ele gostaria de viver. No caso era viajar de cidade em cidade, pregando a palavra de Deus e pedindo esmola. Tipo isso. Pedindo doações, né? Aqui tá esmola, mas enfim. Tipo isso. E eu achei bem legal. Inclusive, eu já li A Morte de Ivan Ilitch, do mesmo autor, Lev Tolstói. Eu gostei mais desse daqui do que da Morte de Ivan Ilitch. Eu achei que A Morte de Ivan Ilitch ia ser melhor. Não foi ruim, mas esse aqui foi melhor.
Padre Sérgio. Gostaria até de reler, porque é curtinho, né, e tal. Pois bem, isso aqui foi uma novela, agora vamos para um conto. Um livro que contém um conto só. Que é esse daqui. O Curioso Caso de Benjamin Button. Eu não sei muito bem explicar por que eu gostei tanto dessa história, mas é uma história que contém muitos elementos, é emocionante, é muito bem escrita e é muito interessante a relação do Benjamin Button tem, né? Porque, inclusive, até tem um negócio interessante sobre essa capa aqui. É porque aqui, ó. É o Benjamin Button, é a história do homem que nasce velho e quanto mais velho se torna, mais jovem fica. Quanto mais o tempo passa, mais jovem ele fica. E meio que a capa assimila isso, né? Porque aqui é como se fosse ele tendo uma aparência de 20 anos, mas tendo uma idade de 50. E aqui é como se ele tem a idade de 20 anos, porém a aparência de 50, né? Tipo, é o trocado, o equivalente aqui. Aqui é. Aqui ele tem 20 anos, porém parece ter 50, aqui ele tem 50 anos, parece ter 20. Achei bem legal essa sacada da capa do livro. Sem falar que essa edição aqui tem ilustrações bem legais, né? Bem bonitinhas. Tem vários. Esse negocinho preto aqui são ilustrações. E é uma história muito emocionante. Principalmente quando ele fala que não consegue parar com isso, né? Porque meio que. É uma coisa doida do livro, né? Então fiquei preto do nada. Uma coisa doida do livro, né? Porque meio que os personagens acham que ele tá fazendo isso de propósito. Que ele rejuvenesce de propósito, mas não. Aí essas coisas que acontecem são interessantes. Sei lá, eu sou horrível em explicar, né? Mas enfim. Eu achei uma história muito legal, muito interessante. Uma baita história. Inclusive eu estou muito ansioso para ler O Grande Gatsby, que é do mesmo autor. Tô até com um livro aqui, peraí, deixa eu pegar. O Grande Gatsby. Aqui, ó. Quero muito ler esse livro aqui. Pois bem, e agora vou falar de um livro que eu amo muito. E que é um livro que aconteceu o contrário com esse livro aqui, aconteceu com outro livro aqui que eu vou mostrar depois. Mas esse livro aqui, A Máquina do Tempo, do autor H.G. Wells. Quando eu acabei de ler o livro, né, meio que eu saí do livro com o pensamento de ok, é um livro legal, mas nada demais assim. Só que quanto mais o tempo se passou, esse livro foi crescendo dentro de mim. Sendo cada vez melhor depois que eu li. Porque esse livro aqui tem várias reflexões interessantes. Na real, o mais interessante desse livro aqui, ele ter sido escrito em 1896, né? Porque tem várias coisas aqui que a gente não consegue pensar, não consegue assimilar que essas coisas já eram pensadas nessa época. Como universos paralelos, né, futuros de sociedades futurísticas, apocalípticas e tudo mais. E é muito interessante essas coisas que ele aborda aqui. No caso, ele aborda essas coisas mais no início do livro. Tipo, esse livro aqui tem 150 páginas, mais ou menos. E aí, as primeiras 50 páginas, ele aborda esses temas interessantes, que foi a melhor parte do livro pra mim, o começo. Aí depois parte mais pra aventura, né? Que no caso, o Viajante do Tempo, ele se perde no futuro do ano 802.701. Porque a máquina do tempo dele foi roubada, né, escondida, ele tem que arrumar um jeito de conseguir ela de volta. E no caso ele consegue ela de volta de um jeito que ele não precisaria ter feito nada, enfim. E essa edição aqui também é muito bonita, tem várias ilustrações. Tem aqui, ó, várias coisinhas pretas, as ilustrações. Também estou muito ansioso para ler A Guerra dos Mundos e Homem Invisível, do mesmo autor. Inclusive eu tô pensando, que eu já falei, né, que eu quero ser escritor. Tô pensando em fazer uma historinha, né, um conto, que é meio com continuidade dessa história aqui. Vai ver algum dia eu lanço, sei lá. É uma história muito legal. Inclusive também é interessante que ele previu, de certa forma, a extensão do comunismo, né? Porque em dado momento aqui, o personagem, o Viajante do Tempo,
Ele faz uma piadinha. No caso, ele vê lá que o mundo tá acho que ele fala que o mundo tá um tédio. Aí ele fala, comunistas. E no caso, o comunismo só ascendeu de fato mais de 20 anos depois que esse livro aqui foi lançado. Ou seja, ele previu, sem querer, a ascensão do comunismo, né? Como uma piadinha, digamos assim. E o H.G. Wells, ele é um autor muito interessante, porque ele meio que inventou várias coisas, vários conceitos da ficção científica, como a própria máquina do tempo, se eu não me engano também a bomba atômica. Ele foi a primeira pessoa a pensar no conceito de uma bomba atômica. Ele também pensou a sua história. Deixa eu até pegar aqui que eu também tenho essa história. Aqui. Guerra dos Mundos. Se não me engano foi a primeira história, pelo menos assim, um romance, né? Primeiro romance, em que abordou invasão alienígena, no caso dos marcianos. Ele também foi o primeiro a abordar a invisibilidade, né, no romance O Homem Invisível, que eu não tenho ainda, eu quero muito comprar inclusive. Eu acho que também foi o primeiro a inventar o conceito de raio laser, ele. O H.G. Wells, ou seja, o cara é muito incrível, né? Eu quero muito ler os outros livros dele, esse aqui inclusive. Pois bem, muito bom. Tá aqui em 8º lugar. Agora o 7º lugar, né? Que é o que eu falei agora há pouco. O Hobbit. 7º lugar. No caso, é uma historinha muito bem escrita, muito divertida, com vários elementos fantásticos e que é muito divertido mesmo, né, de ler. Assim, eu não recomendaria, tipo, eu acho que foi um livro de início muito, ainda não pesado, né, muito complexo para ler, porque além de ser um livro até que grandinho, tem 300 páginas, ou seja, vai ser o primeiro livro até que grande. E também essa tradução aqui, que eu acho que é a única que tem no mercado, né? Ela tem um jeito meio rebuscado de falar. Não sei se é proposital, mas no começo, quando eu li esse livro aqui foi o primeiro livro que eu li na minha vida. Ele tá até que bem antiguinho, né? Porque ele tinha aqui o nome Hobbit na capa. Em prateado, só que aí descolou o prateado. Tem umas manchinhas aqui ainda que sobrou do prateado. Que tinha aqui o Hobbit, agora só tem o Tolkien aqui. Ao contrário. A linguagem é meio complicada, meio rebuscada, mas é entendível, muito bem entendível. E é uma história muito bem escrita, inclusive eu adorei muito que nessa edição aqui tem um mapinha aqui, ó. Dá pra ver os caminhos onde os personagens passam. Eu consigo me lembrar da história muito bem com esse mapinha aqui. O Hobbit. Inclusive esse ano eu quero muito ler O Senhor dos Anéis. Também gostaria de ler o Silmarillion em outro momento, do J.R.R. Tolkien. Pois bem, agora vem um livro que eu falei que é o contrário desse. Esse aqui começou com um livro mais ou menos, aí foi crescendo dentro de mim. Esse daqui foi o contrário. Começou com um livro sendo um livro, tipo, incrível, e aí meio que foi diminuindo dentro de mim. Hoje em dia eu não acho tão incrível assim, mas ainda acho que é o livro mais bem escrito que eu já li na minha vida. Eu acho. E eu estou falando de um livro curtinho brasileiro, que é O Vilarejo do Rafael Montes. É um livro composto por 7 contos, acho eu, e cada conto, na real não é um conto, é um ponto de vista diferente de uma mesma história. É um romance escrito através de contos que contam a mesma história. Essa história se interliga entre um tempo da nevasca e um tempo sem nevasca e tal. E, tipo, e também tem um prefácio e um pós-fácio, que na relação à história ainda assim, tipo, o prefácio é fake. Ainda assim a história já começa no começo aqui, e não no primeiro capítulo. É prefácio que tá escrito aqui, eu nem sei. Prefácio aqui, ó. Prefácio, só que é um prefácio fake, porque a história já começa aqui. E é um livro mais bem escrito que eu já li na minha vida. Tipo, eu consegui ler isso aqui, se eu não me engano, era 10 da noite. Comecei a ler, pensei, vou ler só um pouquinho, depois amanhã eu continuo. Só que eu não consegui parar de ler. Foi o único livro na minha vida, não, único não, mas foi o livro na minha vida que mais me sugou para a narrativa.
porque eu realmente não consegui parar. Isso é difícil de acontecer comigo, porque eu não leio, sei lá, eu não consigo me atrelar tanto à história assim, não consigo ficar tão imerso, assim, não sei explicar. Mas não consigo ser tão sugado por uma narrativa tanto quanto essa daqui me sugou, normalmente. E a sensação que eu posso falar, a sensação de ler isso aqui, basicamente você está lendo, você sente como se fosse um quebra-cabeça de 9 peças. Você vai montando o quebra-cabeça até que no final, na última peça, é como se você botasse e pulasse purpurina, confete assim, sabe? Porque é um final perfeito. Só que, tipo, o livro não é incrível pela história, como os outros aqui. Até agora eu mostrei que livros são incríveis pela história em si, né? Porque a história é bem mais ou menos. Só que o que mais me pega nesse livro aqui é a forma com que ele conta a história. O ponto alto desse livro aqui é como a história é contada, e não a história em si. Porque a história em si, sei lá. Mas a forma que o Rafael Montes escreve é simplesmente a melhor coisa que eu já li na minha vida. Mais bem escrito. Mas a história, enfim. E esse livro aqui cresceu, esse livro aqui diminuiu dentro de mim, porque quando eu li, né, no início, eu fiquei super impactado. Só que depois meio que o impacto passa, sabe? Tipo, é um impacto momentâneo. E aí, hoje em dia eu não acho tão mais incrível assim, mas é muito bom esse livro. É o único livro brasileiro dessa lista. E também acho que é o mais violento. Mas essa violência dá um ar mais chique, a narrativa. E também tem ilustrações. Aqui tem a parte preta, várias ilustrações. Agora vamos para mais uma novela. E mais uma novela russa, de outro autor, que é muito incrível também. Principalmente no meu contexto, que é Noites Brancas, do Dostoiévski. No caso, esse livro aqui foi tão impressionante pra mim, mas porque meio que uma vez eu vi uma pessoa comentar assim, que às vezes o Dostoiévski consegue de uma forma quase que sobrenatural entrar dentro de você e te tocar. E realmente foi o que ele fez aqui, porque ele conseguiu acertar quase tudo que eu estava sentindo naquele momento. Que no caso aqui é a história de um homem que encontra uma mulher e que eles ficam falando sobre a vida deles e sobre mais relação ao relacionamento, né, e amor e tudo mais. Eu achei que seria uma história bem mais ou menos, não achei que fosse nada demais, mas a forma que ele escreve e que ele descreve os sentimentos dos personagens me pegou de um jeito tão quanto esse daqui, sabe? Porque no momento que eu tava lendo isso daqui, eu tinha acabado de passar por um. Tomei um fora, né? E daí, esse livro aqui conseguiu meio que sintetizar muito bem o que eu sentia. Ainda mais com o fato do personagem ter um nome parecido. Enfim, esse livro aqui simplesmente foi um dos mais emocionantes que eu já li na minha vida. E acho que foi a melhor novela que eu já li na minha vida. A melhor novela de todas. Porque ela conseguiu sobrenaturalmente, entre aspas, entrar em mim e se aflorar no meu coração. Inclusive estou muito ansioso para ler Crime e Castigo do mesmo autor. Ah, eu também quero muito esse ano ainda ler Suicidas, do mesmo autor aqui também, Rafael Montes. Tá até aqui, Suicidas. Aqui, os Suicidas. Quero ler Suicidas, do Rafael Montes. E gostaria muito de ler Crime e Castigo, do Dostoiévski. Um autor lendário, né? Agora, vamos para o maior livro que eu já li na minha vida. Que é It a Coisa, do Stephen King. Até agora eu só mostrei livros curtos, né? Mas esse daqui é gigante. Tem mais de 1.100 páginas. 1.104, para ser mais exato. Eu demorei quase 2 meses para ler esse livro aqui. Bom, ele poderia até estar mais alto, só que
Realmente os outros livros aqui é porque estão muito acima desse aqui, mas esse aqui também é muito bom. Mas esse livro aqui não é tão de terror assim. Eu diria que o terror é mais um modo meio dos personagens terem as suas interações consigo mesmos, que no caso o foco do livro é esse. As interações das 7 crianças com elas mesmas. As brincadeiras, tudo mais, as desventuras que eles têm com os bullies também, com os pais, tudo mais. Basicamente a coisa não chega nem perto de ser o foco do livro. O foco são os personagens. A coisa é só um modo meio que os personagens têm para se encontrar. E bom, é um livro que realmente consegue retratar muito bem, não perfeitamente, mas muito bem como as crianças pensam, como o tempo voa, né, e tudo mais. E também consegue fazer uma aura de terror muito interessante, principalmente no começo, né? Porque depois meio que o terror não fica tão bom quanto é no começo, mas no começo do livro o autor Stephen King consegue fazer uma atmosfera de terror muito boa, muito interessante. Bom, depois o terror meio que não fica tão bom assim, mas enfim, é um livro muito bom, recomendo para qualquer um ler. Pra qualquer um que não se importe com temas tão sensíveis, porque esse livro aqui é bem pesado. Mas não tanto. Tem outro livro que é bem mais pesado, eu acho. Né? Eu também estou muito ansioso para ler outros livros dele, porque eu tenho vários livros do Stephen King aqui, né? Eu adoraria muito ler O Cemitério dele, que dizem que é tão bom quanto esse daqui. E Tia Coisa, o livro do palhação, que é uma aranha gigante, alienígena. Agora, eu mostrei agora 7 livros para vocês, para mim mesmo, né? Mas agora, tipo, esses 7 aqui não foi tão fácil escolher, porque meio que eu tenho tem muitas coisas interessantes que se destacam nos livros e tal, que eu poderia botar eles em cima e embaixo e tal. Esses livros aqui, eles podem variar dependendo do tempo que eu penso. Por exemplo, eu pensei no início em botar esse daqui acima do Tia Coisa. Mas depois eu pensei mais e, não, beleza, esse daqui tá um pouquinho abaixo de Tia Coisa. Tia Coisa tem uma profundidade bem maior, né, e tal. Não me tocou tão profundamente quanto Noites Brancas, mas ele ainda assim merece esse lugar, né? Que é um livro muito bem escrito também. Mas agora esses outros 3 aqui, eu não tenho a sombra de dúvida nenhum de que eles merecem o lugar onde estão. Porque são simplesmente os livros mais incríveis que eu já li na minha vida. No caso são 4, né? Mas no caso, um é história, não só o livro. Que é uma história que tem 2 livros, outros 2 são livros em si. E vou mostrá-los agora. O primeiro é o meu terceiro livro favorito, Medalha de Bronze. Também foi um dos primeiros livros que eu li na minha vida. Se não me engano, foi o 4º livro que eu li na minha vida. E esse livro aqui, eu falei que o Hobbit foi o livro que iniciou a minha paixão pela leitura, né? Algo assim que eu falei, já esqueci o que eu falei. Mas enfim, o Hobbit foi o livro que iniciou meu gostar de ler, né? Mas esse livro aqui foi o livro que me fez ficar apaixonado de fato, aflorar todo o meu amor pela literatura. Inclusive fez até o agora, né, querer ter o sonho de querer ser escritor. E esse livro aqui vai estar para sempre no meu coração. E acho que todo mundo devia ler. Todos. As pessoas do mundo deveriam ler esse livro, que é A Revolução dos Bichos de George Orwell. É um livro perfeito. Principalmente quando você descobre, porque tipo assim, esse livro aqui ele conseguiu crescer mais dentro de mim, né? Porque quando eu li esse livro aqui, eu fiquei tipo chocado, alucinado, porque é uma história muito bem escrita e não tem nenhum erro, né? Digamos assim. Eu não li nessa edição, li em outra edição. Depois que eu comprei essa edição aqui, capa dura, bonitona. Aqui também tem ilustrações. Deixa eu ver se eu acho algum aqui. Ilustrações. E
no caso, minha mãe me falou que esse livro aqui era uma fábula, era uma analogia ao governo de Stalin, né? E eu pensei, interessante, vou pegar para ler. Só que quando eu ouvi isso aqui, tipo, eu não conseguia. Porque realmente é muito chocante, muito interessante tudo que acontece aqui e você aprende muito. E também o livro é muito bem escrito também, né? Um dos livros mais bem escritos que eu já li na minha vida. E foi o primeiro que me deu o choque, tipo, de impressionismo, né? E o primeiro de outros aqui também. E simplesmente eu me apaixonei pela escrita, pela leitura e tudo mais. E no caso aqui é uma fazendinha de animais, né? Que se rebelam contra o Senhor Jones. E assim começa uma revolução. A revolução é a rebelião, né? E assim instaura um governo novo, que é o governo dos porcos. Com a ideologia do animalismo. E assim a história vai indo e tudo mais. Até que dá pra perceber que meio que o governo, meio que a ideologia animalismo é tão maléfica para os bichos quanto a ideologia do fazendeiro, né, da fazenda comandada por um humano. Isso aqui é uma analogia muito bem feita de algo que aconteceu na vida real, né, que foi o governo de Stalin. No caso aqui, cada bicho é análogo a alguma coisa. Por exemplo, coisa que eu percebi. No início do livro aparece uma mulinha, uma mula. Essa mula é o primeiro, eu não sei se é o primeiro ou, enfim, é um animal, né, que ela foge da fazenda. Essa mula simboliza a população russa, né, que viu que esse governo do Stalin não ia ser bom e quis fugir para outros locais desconhecidos. Também tem os mais óbvios, né, que é mais conhecido, que o Napoleão, acho que é aqui esse porco, eu não li nessa edição ainda. Eu quero reler, inclusive, nessa edição. O Napoleão, né, que esse porco aqui eu acho é o próprio Stalin. E aqui, acho que aqui é o Major, o porco Major. Simboliza o Lenin, né? Que é aquele que fala que os bichos devem se rebelar. E tem um final arrebatador, né, e tudo mais. Também tem muitas, tipo, quanto mais eu. Porque no início eu pensei, nossa, é uma história muito interessante e tudo mais. Só que depois que eu fui entendendo mais um pouco, porque no início eu não percebi, né, que o Napoleão. Quer dizer, eu percebi que o Napoleão é uma história, mas não percebi que o Bola de Neve era o Trotsky e tudo mais. Não me percebi essas coisas. Só depois que fui. Quanto mais você estuda sobre essa história do Stalin, do Stalin, mais você percebe as referências que o George Orwell faz na obra dele. E é simplesmente genial essa história aqui. Uma história bem curtinha. Na edição que eu li, tinha menos de 100 páginas. E consegue ser simplesmente arrebatador, emocionante e tudo que você pode ter numa história incrível. Essa história aqui. A Revolução dos Bichos. É uma das melhores coisas que eu já li na minha vida. Disparado. Tipo, esse aqui está muito distante do Tia Coisa. Tia Coisa é um livro muito bom. Tia Coisa. Peraí. Tia Coisa é um livro muito bom, só que esse aqui tá muito acima dele. É tipo assim, ó, sei lá, esse aqui é um livro 10. Só que esse aqui é um livro 10 com estrelinha. Sacou? E aí está aqui meu terceiro melhor livro que eu li na minha vida. A Revolução dos Bichos. Agora, se eu falei desse, da Fazenda dos Animais, obviamente eu tinha que falar disso aqui, né? 1984, que é meu segundo favorito. No início, ele é meio como se fosse um expoente da Revolução dos Bichos, né? No início eu me lembrei muito da Revolução dos Bichos. Só que depois ele vai se mostrando tendo um caráter próprio. E mostrando como o George Orwell consegue escrever uma coisa tão bem feita, tão aterrorizante e tão amedrontadora. Porque, né, esse livro aqui é uma distopia, que nem o outro aqui também, que meio que tentava prever como o mundo iria ficar
depois de uns anos. Porque o George Orwell, ele, por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, quando a Primeira Guerra Mundial acabou, as pessoas que sobreviveram não conseguiam imaginar o que poderia ser pior do que aquilo. Daí veio a Segunda Guerra Mundial, né, que foi 4 vezes pior do que a Primeira Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial, as pessoas continuaram sem saber o que seria pior do que a Segunda Guerra Mundial. Aí o George Orwell tentou meio que falar o que poderia ser pior do que aquilo, né? Esse livro aqui. Que é um livro quase que premonitório. Premonitório? Enfim, um livro que prevê muitas coisas. Inclusive uma coisa muito interessante que tem nesse livro aqui. Tem até uma ilustração aqui. Referente a isso, deixa eu ver se eu acho. É que meio que o autor faz uma sátira à Coreia do Norte antes da própria Coreia do Norte existir, né? Porque no caso, não sei mais pro final, tem um momento em que aqui, ó, tem um momento em que o pai dessas crianças aqui é entregado por elas, ou seja, as crianças denunciam os familiares, né? E o pai se orgulha do filho, né? Nossa, meu filho é um exemplo, olha só. Ele me viu gritando abaixo do grande irmão enquanto dormia e me entregou. Ou seja, o pai está orgulhoso do filho pelo filho ter entregado o pai. Isso, se fosse feito atualmente, seria uma grande sátira à Coreia do Norte, que no caso lá tem uma política das crianças entregarem os pais, né? O governo, caso os pais estejam fazendo coisas que o governo não quer. Mas no caso ele escreveu esse livro aqui antes da Coreia do Norte existir. Ou seja, ele conseguiu prever isso muito bem pensado de forma satírica ainda, tragicômica, né? E também esse livro aqui possui o pior mundo de todos. Um mundo que não tem como escapar, que não tem como fazer nada contra esse governo aqui, do grande irmão. E também um dos livros mais bem escritos que eu já li na minha vida, porque, por exemplo, eu lembro que eu tomei um spoiler desse livro aqui. Que eu vou falar aqui, mas não tem problema porque vou falar qual foi a relação. Eu tomei o spoiler de que no final do livro, não tá no final, mas na parte final do livro, o cara é posto com uma jaula de ratos na cara. Botam ratos numa jaula e põem a cabeça dele na jaula e ameaçam abrir a jaula com os ratos rasgarem a cara dele. Eu tomei esse spoiler. Eu pensei, poxa vida, que lástima, né? E tal. Mas o spoiler conseguiu ser compensado, porque esse livro aqui mostra muito mais do que isso. Tipo, isso não é um grande spoiler, porque meio que você chega nessa cena e percebe que tem algo a mais. Tipo, você não consegue absorver a informação isolada. A informação é carregada de outras coisas que acontecem na narrativa. E é simplesmente muito aterrorizante, mas muito importante para a humanidade, né? Esse livro aqui. Esse livro aqui meio que foi escrito como um aviso, né? E tudo mais. Inclusive eu estou muito ansioso também para ler os outros livros do George Orwell. E também os outros livros da tríade distópica. No caso, a tríade distópica, formada por esse livro aqui, Fahrenheit 451 e Admirável Mundo Novo. Eu quero muito ler esses aí também, que eu já tenho aqui. E em 1984, é simplesmente perfeito também, né? Está aqui junto com o outro livro do autor. Inclusive esse autor aqui é o único que tem 2 livros no meu top, né? Aqui na minha lista de melhores livros é o único que tem 2 livros, porque eu acho que o George Orwell é meu autor favorito, acho eu. Simplesmente os livros dele são inexplicáveis de serem descritos. E agora vem o meu livro favorito da minha vida, do qual, quando eu falo para as pessoas que esse aqui é meu favorito, às vezes elas riem, né? Mas fazer o quê? E também, esse livro aqui tem algo, né? Porque, no caso, meio que eu boto esse aqui como melhor de forma parcial. Porque, caso fosse imparcial, eu admitiria que esse aqui é o melhor livro que eu já li na minha vida. Esse aqui é o melhor. Se fosse de forma imparcial. Mas é parcial. Porque esse livro aqui, que eu já falei dele inclusive, né? Diferente desse, que eu não sabia da história, não sabia nada, nunca soube. E esse aqui também, tipo, eu peguei esse livro aqui sem saber nada da história. Esse aqui também.
Só esse spoiler aí que eu falei, né? Diferente desses aqui, esse daqui é uma história que me acompanha desde a infância. Eu sempre fui muito fã dos filmes e tudo mais. Sempre fui muito fã, já vi os filmes várias vezes, né? E depois quando eu peguei o livro pra ler, primeiro que eu descobri que existia um livro, né? Eu fiquei já, uau, maluco com essa informação. E aí eu peguei pra ler. E simplesmente foi a minha melhor experiência que eu já tive na minha vida. Por ser parcial, não imparcial. Se fosse imparcial, seria o 1984, do George Orwell. Mas como eu tô sendo parcial aqui, então vou dizer que o melhor livro que eu já li na minha vida foi Jurassic Park, do autor Michael Crichton. No caso, diferente... Não, o filme também não é assim, né? Mas diferente do filme, digamos assim, não é só uma história de aventura com dinossauros, não é só isso. Esse filme também não é só isso, né? Mas, bom, esse livro aqui também tem várias questões interessantes. Primeiro porque, acima de tudo, é um livro divertido de ler, né? É um livro muito interessante de ler, muito instigante. Você quer muito saber o que vai acontecer depois. É um livro também muito bem escrito. Eu acho que no meu top de livros bem escritos seria O Vilarejo, Jurassic Park e os do George Orwell. Esse é meu top melhores, mais bem escritos livros, né? E tal. Porque a narrativa é muito instigante. E também tem cenas aqui que conseguem variar do terror para a comédia em uma frase, basicamente. Tipo, esse livro aqui também foi o livro mais engraçado que eu já li na minha vida. Muito bom. Eu ri várias vezes aqui. Me despertou várias emoções, né? Porque, principalmente, esse livro aqui é como se fosse o Tia Coisa melhorado. Porque o Tia Coisa, meio que o terror dele, né? Ele é feito como uma fantasia, não como algo palpável. Porque aqui os dinossauros são tratados como animais selvagens mesmo, né? Tipo, quando você vê que um Velociraptor atacando, você consegue muito bem imaginar a mesma cena com um leão. Quando já no Tia Coisa, não. Ou seja, o terror do Tia Coisa não é tão tocante, né? Já esse daqui é bem mais. E também a comédia. Esse aqui agora é uma opinião minha, né? O outro também no caso do terror também é de opinião minha, mas esse aqui é a opinião minha que é a comédia. No caso aqui a comédia, momentos engraçados, que são juntos, muitas vezes juntos com momentos de tensão, são vindos do nada. Aí tipo, isso faz ter uma graça muito maior, acho eu, do que um humor que vem aos pouquinhos, me mostrando que vai vir um humor. Humor repentino, aqui tem. Que é bem mais. Que pra mim é bem mais engraçado. Por exemplo, tem uma cena aqui do livro 2 que é O Mundo Perdido. Deixa eu ver. Vou falar uma cena aqui do Mundo Perdido, que é uma cena que um cara está correndo de Velociraptor. Ele estava com um chocolate na mão, comendo chocolate. Acho que tem essa cena no filme, inclusive. Ele estava com um chocolate na mão, comendo chocolate, até que de repente é perseguido pelo Velociraptor e tenta fugir. Aí no caso não consegue, o Velociraptor pega ele. Aí eu não vou saber dizer como é que foi escrita essa cena, mas é escrito de um jeito que fica engraçado. De certa forma. Depois da cena de tensão, dele sendo pego pelo Velociraptor, o autor descreve que o Velociraptor saiu com um chocolate na garra. Aí tipo, a forma como ele escreve essa cena fica muito engraçado, porque é repentino, uma coisa assim, vindo depois de uma cena de terror, né? Aí dá pra dar risada com isso aqui. Sem falar que, além de ser um livro divertido, muito bem escrito, consegue gerar várias emoções, é também um livro que dá pra fazer altas reflexões sobre os dinossauros e sobre o mundo em que nós vivemos, e sobre outras coisas também, sobre a teoria do caos, né, que é a teoria abordada pelo cientista aqui, Ian Malcolm, que é muito interessante a teoria do caos. No caso, a teoria do caos é a teoria que engloba várias outras teorias, como a teoria do efeito borboleta. A teoria do efeito borboleta é basicamente só uma faceta da teoria do caos, né? A teoria do caos é a teoria maior. É o todo das teorias desse tipo aqui. E também tem outro fator aqui muito interessante, apesar dos apesares, é um fator interessante que eu achei, que no caso aqui ele aborda o fato da teoria do caos, né? Com a teoria do caos, ele aborda o fato do humano querer ser Deus, né?
como acontece em Frankenstein, acho eu. Ainda não li Frankenstein, mas eu acho que é uma coisa desse tipo. No caso que o humano tenta reviver uma coisa que Deus já apagou e tal. Ou seja, tenta se fazer de Deus, né? Como Frankenstein. Reviver um homem, aqui tenta reviver os dinossauros. E isso é mostrado como sendo impossível, né? Porque o ser humano não consegue dominar o caos. E não consegue prever o que pode acontecer. Por isso não consegue controlar. E por isso não consegue controlar. Não consegue prever a natureza, não consegue controlar por causa disso. E isso é provado aqui, né? No livro, mas no final do primeiro livro, do Jurassic Park, isso é provado de outra maneira também. Tipo, meio que o parque já não ia dar certo de qualquer jeito. Já estava destinado a não dar certo. Porque no começo do livro aborda uma coisa que você fica meio. Ok, por que isso foi abordado? Mas depois no final do livro fica mais claro esse assunto que é no começo. Aí meio que você consegue encaixar todas as peças e entender que o parque nunca poderia dar certo. Um parque de dinossauros aqui, né? No Jurassic Park. E também foi um livro que eu li muito rápido, né? Porque é muito instigante também. É um livro que te suga muito. Você quer muito saber o que vai acontecer. Nos dois. Os dois são no mesmo nível aqui, né? Esse aqui é um pouquinho melhor, mas esse daqui também é muito bom. E tem um final muito satisfatório também. Não tem um final incrível, de explodir cabeças como esse daqui, mas tem um final muito satisfatório, né? E muito bom também. E fala que os personagens daqui também são muito legais. Que nem no Tia Coisa também, né? Estou comparando o Jurassic Park com o Tia Coisa porque eles são livros bem similares nos conteúdos, na forma que escreve, tudo mais, só que esse aqui eu acho que aborda as coisas melhor, digamos assim, né? E tudo mais. Porém, hum, pois bem, pois bem, é isso. Meus livros favoritos da vida. Principalmente, destacadamente, esses aqui. Esses aqui são os tops da minha vida até o momento. Talvez surja. Talvez não, né? Com certeza vai surgir mais em algum momento. Mas tá aqui. Os melhores da minha vida. E os outros aqui que também são muito bons. Que eu abordei aqui, né? Só lembrando, caso eu do futuro não tenha percebido ainda, é que eu só falei livros de ficção. E não de não ficção, né? Não de livros de aprender e tudo mais. São livros de ficção. Aqui. Bom, esses são os melhores livros da minha vida. É isso.